meus amores, sejam super bem-vindos na nossa live de quarta-feira. Até que enfim voltamos, tivemos aí um contratempo, não vamos comentar, mas aqui estamos de volta. E com um tema mega massa, né? Foi sugerido aqui por vocês, tiveram algumas pessoas que me pediram esse tema. E a gente vai falar de ânimo e ânima, né? Pra quem não sabe o que é assistir Fiquem Tranquilos, que eu vou explicar tudo, não vou sair falando aqui que nem a louca, não. Como louca sempre falarei, mas não nesse sentido. Vamos lá, meus amores, vamos partir aqui pro que nos interessa. Antes da gente explicar, não, acho que tá com som, gente, tá sem som aí? Não, né? Tá certinho aqui, pra mim que tá certinho. Vambora. Antes de eu começar a entrar aqui com vocês no tema, eu vou explicar o que é ânima e ânimos pra gente entender como é que eles trabalham. Então, o que a gente entende dentro da psicologia analítica, né, que vem a ser o feminino e o masculino? Então, pra Jung, pra gente poder entender, vocês vão imaginar que todo mundo tem tudo dentro de si. E o que é esse tudo dentro de si? Essa totalidade que a gente chama, o self, ou o arquétipo do si mesmo. É como se nós fôssemos, em verdade, o todo. Todas as energias masculinas existem dentro de nós e todas as energias femininas existem dentro de nós. Vou explicar o que é uma e o que é outra. Por exemplo, o masculino vai representar pra gente aquelas energias que são de direção, ação, então é o intelecto, a capacidade, né, de organizar, de ordenar, é o que Jung vai chamar de logos. E tudo que sai daí, né, a agressividade, que é a nossa capacidade de ir atrás do que a gente quer, né, o exercício da vontade, a fala, comunicação, tudo isso é do masculino. O feminino é um outro tipo de energia. Então o feminino vai representar pra gente as emoções, né, que são os afetos, a intuição, que é aquela inteligência que não é lógica, não é racional, o corpo, os instintos, os sonhos, o mundo abstrato. Então todos nós, tanto homem quanto mulheres, nós somos o todo, nós temos tudo dentro da gente. Esse é o nosso self. É por isso que tem aquela ideia que a gente ouve falar, todos somos iguais, mas manifestamos essas energias de acordo com a nossa individualidade. Então, por exemplo, comunicação. Então vamos entender o que é a energia da comunicação. Por exemplo, é a capacidade que você tem de se expressar. Tem gente que tem uma capacidade altamente lógica de se expressar. Tem gente que fala o final antes do começo. Tem gente, por exemplo, que não é muito bom de expressar por palavras, mas é bom de expressar pintando, é bom de se expressar escrevendo melhor do que falando. Então, a nossa individualidade, e isso é que a psicologia trabalha aqui pra gente, é achar o seu eu. Por isso que a gente fala, autoconhecimento é quando você... Não é que você vai mudar quem você é, mas você vai conscientizar qual é a sua maneira, qual é o seu jeito, a sua forma de expressar essas energias, tanto masculinas quanto energias femininas, tá? Intuição e por aí vai, tá, gente? Só que o que acontece conosco? E lembrando que esse self nosso, que é a nossa essência, que é o que nós somos, ele vai se apresentar aqui na matéria, quando a gente nasce, em forma de homem consciente, mulher inconsciente ou mulher consciente e homem consciente. Vulgarmente falando, meu bem, tu vai nascer como homem ou como mulher. Se você nascer como mulher, você constela a energia feminina para fora. E você constela isso no corpo. Então é por isso que o corpo das mulheres, né, são diferentes do dos homens, né? Ele é todo arredondado, a gente tem quadril. E isso vai representar um tipo de energia, que é a energia Yin, que a gente chamaria, que é a energia feminina da intuição. Então uma energia, né, que vai estar ligado com afeto. Todas as mulheres por natureza já nascem tendo essa capacidade de lidar com a vida afetiva muito mais desenvolvida do que o do homem. Em compensação, a gente nasce com outras coisas ruins que eu vou contar pra vocês, tá, gente? Que aqui não vai ser só a graça, não. Hoje é que a gente vem aqui também com notícias trevosas. Então, esse é um dos tipos. Quando a gente nasce homem, né? Quando a pessoa nasce homem, ele constela energia masculina para fora, e é por isso que os homens têm uma capacidade maiores do que as mulheres, por exemplo, de localização, de serem às vezes duros, né? As mulheres às vezes chamam os homens de egoísta. Então por quê? Porque tá falando, porque ele é muito direto, porque tira as emoções. Tudo isso vem da energia masculina.
mas o inconsciente deles é feminino. Então a gente diz que nas mulheres o inconsciente age sobre nós de uma forma masculina. É por isso que as mulheres falam muito, pensam muito, precisam se expressar bastante, porque a fala, a expressão, que é o nosso masculino, é uma maneira da gente organizar aquilo que nós sentimos, que já é consciente. Tem um filme muito antigo que chama Melhor Impossível, que o Jack Nixon ele fala assim, ele define a mulher assim, como uma massa que sente emoções, mas que falta um cérebro, porque não tem a direção. É exatamente isso. Então todo o trabalho de individuação da mulher é o que Jung chamou de desenvolver o logos. O que é isso? Ela precisa desenvolver razão, a lógica, a capacidade de organizar, para que ela possa organizar o seu sentir, para que ela possa organizar o seu viver, para que ela possa se compreender. O homem é o contrário. O homem, como ele já vem com essa capacidade organizacional constelada aqui para fora, o inconsciente dele vai agir de uma maneira feminina. Então, o que os homens têm dificuldade de fazer, por exemplo? Vocês nunca vão ver os homens sentados numa mesa de bar conversando sobre os sentimentos dele. Ai, amigo, porque eu me sinto assim, olha, eu odeio a minha esposa, mas ao mesmo tempo eu amo ela. Me sinto assim. É difícil para um homem falar sobre os afetos dele, porque os afetos dele são primitivos. Em compensação, o logos que está constelado na consciência é mais desenvolvido do que o que a gente chama do lado feminino. Então é por isso que os homens, por exemplo, eles fazem coisas que são, por exemplo, a mulher ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. O homem, ele tem uma capacidade de concentração altíssima. Então quando ele faz uma coisa, ele está fazendo aquela coisa. É assim. Alguém aqui, o André perguntou uma coisa muito legal. Boa tarde. E no caso dos homossexuais? Não importa, gente, porque o que acontece? Vamos tentar entender, eu vou chegar lá com vocês, tá? Não importa se o seu corpo é masculino, é o corpo que a gente nasce. Se ele é masculino, o teu inconsciente vai agir de uma forma feminina. Se seu corpo é feminino, o seu inconsciente vai agir de uma maneira masculina. E é por isso que eu falo pra vocês, tanto homem quanto mulher são como duas mãos, direita e esquerda. Aliás, o nosso corpo é dividido também, né, em lado feminino e lado masculino, né, o direito e o esquerdo. Então, quando a gente nasce com um corpo feminino ou corpo masculino, já está dizendo como é que a nossa energia está totalmente organizada. O que pode acontecer, e as dissensões que eu vou colocar aqui para vocês, é que para a mulher, como a vida dela, o Eros é consciente, que é o que a gente chama de feminino, tem muitas mulheres, por exemplo, que ao nascerem têm o Eros podado. Pela cultura, pela sociedade, pela educação. Então, por exemplo, uma mulher que nasce numa família aonde inteligência é um valor muito grande, faculdade, né, profissão, ser successful na vida, quando isso é um valor muito grande, a mulher, ela acaba desenvolvendo primeiro o intelecto, então ela é excelente, ela é ótima, ela parece, né, a gente brinca, parece um homem, alta capacidade de separar a emoção da razão, patatá, patatá, vai fazendo tudo, só que ela vive a vida secundária dela, ao invés de estar vivendo a vida primária. Então ela passa a ter uma coisa que é prerrogativa do homem, que é amar coisas e não se realizar através do relacionamento. Então, o que vai acontecer? Em algum momento nessa vida, ela vai ter problema de relacionamento. Ter problema de confiar nos homens, ter problema de ter relações que sejam equilibradas, ter problema de trabalhar a sua própria sensualidade. Sensualidade, lembrando pra vocês, gente, não tem nada a ver com você seduzir o coleguinha ali, ó, botou o mamilo pra fora, deu aquele negocinho. Não é nada disso. Sensualidade é o prazer dos sentidos. Ela se conectar com o corpo. Então, muitas mulheres podem apresentar, por exemplo, uma das situações que acontecem, das doenças que são sintomáticas de uma mulher que vive a vida masculina, que é a sua vida secundária antes da feminina, é, por exemplo, a endometriose. É quando o útero, que é o símbolo do feminino, ele faz um exercício muito maior, ou seja, as camadas do útero são muito maiores e se alargam mais do que o necessário. Por quê? Porque essa mulher perdeu o contato com esse feminino. E o feminino na nossa sociedade, gente, ele é sim prejudicado. O feminino não é só a mulher. A gente não tá falando aqui só de feminicídio, né, de crime contra a mulher ou desigualdade entre homem e mulher. A gente tá falando da energia como um todo, que vai ser projetada nas mulheres. Quer ver uma coisa, como é que essa energia é? Você não pode chegar, por exemplo, numa entrevista de emprego
E, por exemplo, você vai trabalhar na área de marketing. E todo mundo que trabalha na área de marketing, tá? Tem que ter uma intuição afiada, porque o cara que trabalha na área de marketing, ele vê o behind the scenes, né? Ele vê o que tá para acontecer. Ele vai farejando esse tipo de oportunidade. Esse cara tem que ter uma intuição muito forte, mas ele não pode chegar num emprego, por exemplo, na entrevista o cara pergunta, e aí, querido, liste 3 qualidades que você tem. Aí ele fala, eu sou intuitivo. Eu já sei o que vai acontecer, assim, anos-luz de acontecer. Eu tenho uma capacidade ótima, eu sinto aqui um troço, ó, já sei como é que é e eu nunca errei. O cara vai olhar pra você e falar, muito interessante, o senhor pode inclusive abrir aqui, ó, quitando aqui no fim, uma cabana e jogar seus búzios, mas o senhor não pode trabalhar na minha empresa. Então, isso é um dos tipos que acontece. Quer ver um outro exemplo de preconceito da energia feminina? A escola. Todo mundo entra na escola e a escola não é feito para quem tem inteligência do sentimento, nem é feito para quem tem inteligência para a sensação ainda até funciona, mas quem tem inteligência da intuição. Então a gente vê que as crianças hoje, por exemplo, vão para a escola e manifestam como doença o nosso TDAH, né? A criança é hiperativa, não consegue prestar atenção, tem um nível de ansiedade muito grande, é inteligente. Mas qual tipo de inteligência que aquele ser humano tem? A gente castra isso. Então isso é um problema com o feminino. Por isso que muitas mulheres vão ter o feminino muito reservado, muito inconsciente praticamente, e o masculino ali. O que acontece quando o homem tem isso? Quando o homem tem vive a sua vida secundária, antes da vida primária, que seria a vida, né, desse logos, são aqueles homens extremamente sensíveis, normalmente podem ser artistas, normalmente tem um grau, né, são homens que não se encaixam no padrão, muitos religiosos têm isso, muitas pessoas que lidam com a psique, com a mente, com a arte, todo esse lado que vai falar do abstrato, do simbólico, né, da filosofia, são homens que vêm com isso. Não quer dizer que eles não tenham o outro lado trabalhado, quer dizer, como a mulher. A mulher, ela pode trabalhar os dois lados, o homem também pode trabalhar os dois lados, mas a gente tem que fazer esse trabalho. E o que pode acontecer muitas vezes, tanto no homem quanto na mulher, é que isso é o trabalho dos relacionamentos, gente. O nosso ânimos na mulher e a ânima nos homens, que seriam essa energia que a gente não colocou pra fora ainda, ela além de ter um papel, tá? De ser a energia própria, de se colocar pra fora, ela é a ponte que liga o nosso ego ao nosso self. Como assim, Cristiane? Agora eu não estou entendendo nada, agora não sei se o que você está falando é de comer ou de passar no cabelo. Vamos explicar. Olha só. Como a gente tem o nosso self e tem todas as coisas ali dentro dele, a gente vai ter que dar a nossa cara para as potências. Então, por exemplo, dinheiro, ser successful, né? Ter dinheiro, ter vida independência financeira. Para você saber como é que você lida com dinheiro, para você não ser possuído pelo que você quer possuir, você tem que saber quem você é. Para saber o quanto de trabalho tem que ter na tua vida, o quanto de descanso tem que ter na tua vida, onde você tem que morar, como que vai ser, como é que o dinheiro vai se organizar na sua vida. Sem autoconhecimento, você vai fazer o quê? Você vai se comparar com a sociedade. Eu tenho que ser rico, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, essa é a melhor profissão. Sem conexão com você é uma ladeira que tu vai escorregando até chegar no inferno, tá? É a desgraça. Você só vai se fudendo, desculpa falar, a vida toda, porque ou você trabalha demais e não vive o prazer do dinheiro que você tem, ou você trabalha de menos e não tem o dinheiro que você precisa para se realizar. Então, o que acontece? Tem que ter uma resposta, essa resposta é única, ela é do indivíduo. Eu não posso me comparar com fulano, com ciclano, eu tenho que achar essa resposta em mim. Então, nas mulheres, a gente vai morrer pensando nessa resposta, porque a gente usa, aí vem o ânimos. O ânimos é essa ponte. Quando eu tenho que individualizar alguma coisa do meu self, o ânimos é como se ele fosse a pessoa, né, um psicopombo que a gente chama, que leva o conteúdo até o ego, e como é que esse conteúdo aparece aqui no ego? Através de afetos que a gente é tomado, através de pensamentos intrusos que entram na cabeça, sonhos, doença, sincronicidade, coincidência agradável ou desagradável, seja lá o que tu tem que estar individualizando. É assim que funciona. E por que nos sonhos, esse nosso ânimos que traz exatamente aquilo que a gente precisa aprender, ou a resposta dos nossos desafios que podem aparecer nos sonhos, ele aparece sempre como homem, na mulher, e no homem vai aparecer sempre como a mulher. Por quê?
Porque é aquele conteúdo que está em mim, mas que eu não me identifico com ele, portanto ele é o outro, e ele é o outro que ainda é o outro do outro sexo. Então é assim que funciona. E quando a gente tem o ânimos e a ânimas, que todo mundo tem, quando a gente se apaixona por alguém, quando a gente está nos nossos relacionamentos, esse ânimo e essa ânima que vão fazer com que a gente se apaixone pela pessoa, com que a gente projete esses conteúdos, com que a gente veja no outro que a gente é incapaz de ver na gente mesmo. E aí essa dinâmica, ela vai fazendo com que muitas das vezes a gente projeta, né? E aí a gente às vezes quer que o outro seja aquilo que eu acho que ele é. Só que eu não conheço o outro. Eu tenho que entender que essas projeções dentro de um relacionamento servem primeiro para que eu possa me ver, eu possa dar essa resposta, porque o outro vai ter a resposta dele, do jeito dele, da forma dele. Mas eu tenho que me resolver primeiro. Quando isso não acontece, a briga no relacionamento, separação, falta de autoconfiança, você não consegue ter um relacionamento harmônico, você tem sempre briga. E quando essas brigas pioram, você já tem um ataque físico, né? E aí a gente brinca que não é mais os egos brigando, são os ânimos e ânimas brigando. Pera aí, gente, que tem algumas perguntas aqui para eu dar uma respondida. Deixa eu descer aqui. E quando as mulheres muito bonitas sofrem de preconceito no trabalho? Gente, vou ser bem sincera com vocês. A nossa sociedade tem muito disso, né? De achar que a pessoa quando é bonita não pode ser inteligente, quando é inteligência não pode ser bonito. Tem isso. E quando é bonito, ela usa da beleza para poder fazer alguma coisa. Quando tem preconceito, né? Quando alguém tem preconceito contra a gente, com pessoas bonitas, tem a certeza que é feio. Tem probleminha na beleza, tá lá com um probleminha da beleza. Podem ser feios de verdade, mas tem uma questão dentro dele. É por isso que faz. E se a gente recebe esse preconceito e fica se sentindo assim, é porque a gente não tá em posse do que a gente chama de beleza, que não tem nada a ver com o exterior. Tem um pouco, você não pode ter um terceiro mamilo, você não pode ter uns dentes faltando, você ter um buraco na cabeça, que isso é feio de qualquer jeito. Mas você tem que entender que beleza é autenticidade, então vem da nossa autoridade moral, né? Da gente saber se colocar. Alguém fez uma outra pergunta aqui, peraí que é importante. O ânimo sempre vai trazer energia masculina de racionalização? O ânimos e a ânimas, eles vão sempre trazer pra gente aquilo que não está diferenciado na gente. O que é diferenciar? É quando não tem minha resposta. Então, por exemplo, o ânimo pode trazer uma coisa de energia feminina pra mim, como pode trazer uma coisa de energia masculina também. Mas ele vai trazer a sombra. A gente brinca que ele é o portador da sombra. Então vamos fazer aqui uma imagem para vocês entenderem. Imagine que eu sou o self, tá? E entre eu e o ego tá aqui na frente, o ego é meu dedo, tem um campo cheio de conteúdos que têm que ser trabalhados pelo indivíduo. Aí eu, como um bom self, olho para esses conteúdos e penso, tá cagado aqui no inconsciente. Vou mandar essa porra trabalhar esse conteúdo aqui. Que conteúdo é esse? Poder, beleza, inteligência, contato com o corpo, seja lá o que for. Aí eu pego esse conteúdo e falo, se for mulher, eu chamo o Senhor dos Anéis daqui de dentro, que é o tal do ânimos. Falo, ânimos, querido, tudo bom contigo? Trabalhando pra cacete, né? Essa porra fica recalcando as coisas, é uma loucura. Mas olha só, querido, leva esse conteúdo pra essa situação aqui poder resolver, pra essa entidade poder se trabalhar, leva lá pra ela. Aí o ânimos vai fazer o quê? Se for a ânima, ao contrário, o self vira pra ânima e fala, querida, tudo bom, querida? E às vezes o homem tem uma ânima louca dentro dele, uma mulher enlouquecida. Quanto mais o homem não toma contato com o sentimento dele, mais você sabe como é que é a ânima quando ele explode. Ah, é uma mulher tendo ataque epilético de pelanca. Porque não fala comigo? Fica sensível, fica com aquela coisa toda. E a mulher é a mesma coisa. A mulher, quando ela é possuída pelo ânimos, quando ela não tá em posse disso tudo, o ânimos dela pode ser pode aparecer em sonhos como um serial killer, pode aparecer como um bandido, pode aparecer como um homem que mata, que machuca, pode aparecer também como um homem muito duro. E quando ela é tomada pelo ânimo e começa numa briga a falar, parece que ela não tem a menor lógica. Sabe aquela mulher que ela quer chegar num ponto, mas ela tá assim, ó. Aí ela fala, aí ela traz a memória e fala o que aconteceu e fala, é uma desgraça. Então você vê nítido, é a falta de lógica e a falta de controle emocional, tá? E gente, como são conteúdos que estão indiferenciados na gente, aí entra aí a questão da homossexualidade. Não importa se você está projetando qual é a sua opção sexual, porque a sua opção sexual, ela vai falar de como é que você se sente melhor, como é que o teu eu se sente melhor no trabalho desse processo de individuação. Mas tanto homem quanto mulher
precisam ter essas energias trabalhadas. Eles mudam a opção sexual depois que se trabalharem? Claro que não, tá? Mas eles têm que ter isso aqui trabalhado. Por isso que a gente não fala, né? Às vezes pode ser quando você vê, por exemplo, uma mulher que vai pro extremo, que já quer mudar corpo, não sei o que lá, que já quer, que abomina o feminino, ela tem que fazer o trabalho dela. Ela pode até fazer o que ela quiser com o corpo dela, mas ela tem que trabalhar as energias, porque senão a vida dela vai ser um cachorro correndo atrás do rabo. Os problemas vão se repetir, ela pode mudar de namorada, ela pode mudar de casa, pode mudar de cachorro, periquito, papagaio, o problema vai estar lá com outra cara. Mas é o mesmo problema. Deixa eu ver aqui, alguém fez uma outra pergunta aqui muito interessante, espera aí. Quanto mais individuação, menos a gente projeta e menos se apaixona? Sim, querido, desculpa, a verdade é essa, é triste, porque tem gente que gosta daquela sensação do apaixonamento, e o apaixonamento, ele é projeção. O que não é projeção? Amor. O amor é sereno. O amor é calmo, o amor é convívio, o amor é admiração, o amor é você gostar da diferença do outro, porque a diferença do outro agrega na tua sabedoria. É você em perceber que vocês têm que ter uma sintonia e afinidade, mas vocês são completamente diferentes. Amor é respeito, amor é aceitar o outro como ele é. Paixão, a paixão ela vem com dois probleminhas aí. Ela vem com sentimento de posse. Por quê? Porque quando eu não estou consciente daquilo que eu projeto no outro, dos meus relacionamentos, em tudo, em mãe, em pai, cachorro, periquito, eu preciso ter aquela coisa. Então a primeira coisa que aparece é o sentimento de posse. Ou a inveja, né? Vamos dar nomes ao boi. Ciúmes, você querer ter o que você já tem. Inveja, você querer que o outro não tenha porque você não tem a capacidade de ter. Vão aparecendo vários conflitos que vão surgindo na gente. E por que gera esse sentimento de posse? Porque quando você tem o outro, o teu ego tem a sensação de plenitude. É por isso que tem aquela história, sabe aquela música maldita do Fábio Júnior, que todo mundo já cantou uma vez na vida, quando você era brega ou não? Aquela carne e unha, alma gêmea, bate o coração. Então essa merda de alma gêmea funciona daí, essa ideia de completude. Ai, fulano me completa, fulano, porque a gente sente esse tipo de apego. Então por isso que a paixão vai gerar problemas, porque quando o que você tem tá no outro, quem é dono do que é seu é o outro. Então quando o outro sai da sua vida, você fica louco. Por isso que as pessoas quando terminam um relacionamento ficam em frangalhos, entram na terapia, quer cortar os pulsos, sente uma dor que parece que tá arrancando um pedaço do ser, porque a gente tem coisas projetadas ali no outro. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais uma coisa. A individuação... Bem, a individuação é uma muralha? Não é uma muralha. A individuação é um processo de análise, né, gente? Vamos lá. Acho que alguém ficou um pouco revoltado aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. É isso aí, gente. E quando eu falo pra vocês projeção, pra gente poder entender o que é projeção, gente, a projeção é um mecanismo incontrolável, natural e que vai acontecer, quer a gente queira, quer não. Você não controla a projeção, ela acontece. E é por isso que a vida e a individuação, elas vão acontecer através do relacionamento. E o ânimo e a ânima sempre vão ser estruturas relacionais que estão na tua psique, né? Para poder levar ali pro seu centro da consciência, pro ego, aquele conteúdo que você tem que integrar em você. Quando você integra dentro de si aqueles conteúdos, você está hábil para amar, se relacionar de maneira saudável, né? Sem ter competição, sem ter necessidade de se impor e principalmente você está hábil para lidar com as diferenças. Quem não consegue lidar com as diferenças, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Uma vez, numa sessão de terapia, anos atrás, um paciente meu virou e falou assim pra mim: porque o meu namorado, ele é uma pessoa que ele não demonstra o que ele sente.
Aí eu virei pra ela e falei, ó, isso aqui é impossível, todo mundo demonstra de alguma forma, ele só não demonstra do jeito que você demonstra. Só que essa pessoa, ela tinha sido castrada desde a infância dela, na maneira de demonstrar as suas emoções, demonstrar o que ela quer, demonstrar o que ela gosta. O que começou a acontecer? Ela queria que o outro demonstrasse do jeito que ela achava que era demonstração de sentimento. E conforme a gente foi fazendo o processo terapêutico, ela foi percebendo que a maneira do afeto dela, da pessoa ali, né, demonstrar o sentimento pra ela, era estando com ela, fazendo as coisas com ela, né? Como assim? Ele tava em casa o tempo inteiro, ele tava sempre preocupado em estar fazendo as coisas juntos, mas ele não fazia bilhetinho, não era o cara de dar satisfação, era uma pessoa que mantinha uma certa liberdade dentro, não é liberdade de fazer o que quer, lógico, porque você tá num relacionamento, você tá se relacionando com uma pessoa, mas o canto dele que era diferente do dela, porque ela não tinha limite. Então a gente vai vendo que a projeção vai acontecendo dessa forma. E a ânima e o ânimo são essas estruturas de relacionamento. A gente precisa sempre estar atenta, tá, gente? Sempre estar atento que tudo na nossa vida vai puxar o ânimo e vai puxar a ânima, não tem jeito. Tá? O que a gente percebe é quando as pessoas são tomadas por essas estruturas. Aí quando as pessoas são tomadas pelo ânimo e pela ânima, você vê simples que vai gerar um exercício, né? Uma ação, né? Dentro do corpo, dentro da forma que se veste, da forma que fala, da forma que age, mas também vai gerar uma questão psíquica. Então, é por isso que muitas pessoas, no trabalho com o ânimo e com a ânima, chega no final da vida delas, se elas não fazem um trabalho de individuação, o que acontece? A doença que elas vão tendo vão representar isso. Quer ver um exemplo? A gente tem, entre os homens, a população de homens e mulheres, os homens têm muito mais ataque cardíaco do que as mulheres. Por quê? Porque o centro das emoções, o centro do afeto é o nosso coração. E aí, o que acontece? Quando você não trabalha as suas emoções, quando você não põe pra fora as suas emoções, ou quando você põe numa afetação muito grande, tá faltando a conexão com ela, tá faltando você entrar em contato com o seu lado feminino. E os homens vão projetar nisso, primeiro na mãe, depois das outras mulheres, e as mulheres no pai e depois dos outros homens. Só que como nós vemos, né, como nós somos um ser único, a gente vai dando para essas projeções sempre a nossa cara, conforme a gente vai saindo ali do nosso processo familiar, né, do nosso processo de educação e pensando aqui com os nossos 2 neurônios que fazem sinapses, graças a Deus, pensando sobre crenças e valores. Então vou dar um exemplo para vocês que acontecem em relacionamentos quando um é tomado pelo outro, tá? Vamos supor que você tenha sido criado num relacionamento onde seus pais, e provavelmente foi, porque é muito difícil você encontrar relacionamento onde as pessoas estão aqui, ó. Isso é um trabalho que você faz. Para você poder se relacionar com alguém que está no mesmo level, mesmo nível que você tem que ter em mente que você, para poder fazer isso, vai ter que aprender a se abrir, se conhecer, se trabalhar, se transformar, fazer a sua parte para poder se relacionar com o outro. Senão o que vai acontecer é chumbo trocado, né? É tiro de projeção. Ninguém faz sua parte, sempre fica numa história de competição os relacionamentos e que vão ser fadados ao fracasso. Não adianta, tá? Vai machucar, vai ter, né? Aí é o que a gente começa a nomear o defeito dos outros e o outro até pode estar desequilibrado nas suas potências, mas aí eu chamar de defeito é eu dizer que aquela pessoa, eu dou um julgamento para aquela pessoa e digo que aquela pessoa daquele jeito. Não, ela pode ter aquela energia mal trabalhada, mas se aquilo me incomoda, olha pra tua energia, olha pro que você tem. Então muitas mulheres falam assim, eu tenho um marido muito agressivo, e elas não conseguem usar agressividade. Elas às vezes não têm uma via de poder, a via de poder delas foi trabalhada na maternidade, então elas brigam com os filhos, o filho às vezes não respeita, ou elas são tiranas, ou seja lá o que for, porque não conseguem trabalhar a tua agressividade, que é prerrogativa de uma energia masculina. E aí, quando um homem, por exemplo, isso acontece, não tô botando aqui a culpa nas mulheres, gente, tô só colocando. Quando, por exemplo, um homem tá mais na dele, que não quer discutir ou não quer fazer, aí ela tira a espadinha dela e até, né, é o que a mulher brinca, jogar verde, né, até dar aquela merda toda, explode aquele problema todo e ninguém nunca se resolve. Então a primeira coisa mais inteligente a fazer é olhar o trabalho para si e perceber o que a gente recebe de herança de relacionamento, porque como a gente não trabalha com isso,
O nosso relacionamento, o que a gente recebe de pais, por exemplo, noção de respeito. Se você tem uma mulher na sua família, avó, mãe, porque isso vai passando de geração para geração, que não soube trabalhar o alto valor, o valor de ser quem se é, e valor, gente, não é a gente fazer isso aqui, ó, porque mulher confunde valor com ser difícil, né? Ah, tem que ser difícil pro homem, porque o homem gosta de mulher difícil. Não, qualquer pessoa na face da terra gosta de pessoas que têm personalidade, que não são um pau mandado, mas também não gosta daquelas pessoas que são intransigentes, que não tem uma maleabilidade, né? A gente já me perco aqui no português e no inglês, um meio termo, não consegue ter jogo de cintura. É assim que funciona. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente percebe isso? Para encontrar um meio termo, é trabalhar as coisas que a gente tem aqui de dentro. Quando acontecem essas acusações, a gente não está trabalhando. Então a gente vem, às vezes, de conceitos desequilibrados. Se você vem de uma família que não, mulheres que não aprendeu a se valorizar, e você também não faz esse trabalho, aquilo que magoa sua mãe, você pode sentir no seu relacionamento que magoa também, e vai botar regra, tanto homem quanto mulher, tá? E vai botar regra, vai fazer, vai acontecer, só que nunca parou para pensar que para você isso não é uma questão. Não é uma questão, vou dar um exemplo simples, tá, gente? Meu mesmo, tá? Eu, quando eu comecei a minha vida de relacionamento, que eu era muito nova, tinha questão, porque minha mãe vem de uma família onde homem e mulher, né, era assim, né? Não sei mais se é, porque não me interessa, mas era assim, vem com aquela história de que homem e mulher fazem tudo junto. Então, o homem não pode sair com os amigos, não pode, né, viajar, não pode fazer isso. O dia que eu falei para minha mãe, meu namorado saiu com os amigos, esse final de semana eu vou sair com as minhas amigas, mas foi que absurdo, e aquilo ficou, e eu nunca tinha usado o meu próprio neurônio para poder fazer a sinapse e pensar, louca, né, coitada, completamente insana. O que aconteceu? Aquilo já entrou dentro de mim e você vai lutando. É por isso que isso é trabalho com ânimos. Quando você vai saindo do seu complexo materno, quando você vai trabalhando a individuação, você vai fazendo o seu trabalho de ânimos e com a ânima. Você vai dando a sua cara. A ânima e o ânimos ajudam a gente a dar a nossa cara para as coisas. Porque eles não só trazem o conteúdo, mas eles trazem o conteúdo que às vezes a gente recebe dessa geração, dessa coisa, dessa maldição familiar. E a gente vai fazendo a mesma coisa sem parar para pensar. É por isso, por exemplo, que relacionamento na nossa sociedade, aqui no Ocidente, é uma bosta. Por quê? Porque as pessoas, elas tiraram todas aquelas coisas simbólicas do autoconhecimento da religião, quando a gente teve o processo do iluminismo positivista, que tudo virou ciência, então já ninguém mais acredita em Adão e Eva, ninguém mais acredita, né, em um monte de coisa, mas porque são alegorias de imagem, né? Você vai ter que entender que não pode ter existido um homem e uma mulher que juntos deram origem a toda a humanidade, porque como era a cara de Adão, ele era japonês, ele era negro, ele era louro de olho azul, ele era ruivo, ele era moreno, ele era hispano, ele era índio, ele era o quê? Né? Não pode ter acontecido isso. Então a gente tem que ter essa linguagem simbólica. Como o ocidental acabou com isso, a gente projetou isso nos relacionamentos. Então por isso que a gente tem um amor romântico, a gente romantiza relacionamento. O príncipe encantado, a mulher perfeita, o relacionamento ideal. Eu já ouvi pessoas falarem assim, não, porque relacionamento pra mim tem que ser uma coisa light, as pessoas não podem brigar. Então você vai ali, se mata, porque a vida, aliás, é uma lei física, né, meu amor? Relacionamento gera atrito, né? Esfrega a tua mão aí, ó, pra ver se não gera atrito. Porque são diferenças, porque é um acordo, é uma capacidade de negociação. Então a gente tem que trazer valores pro relacionamento, pra entender como que a ânima e como que o ânimos vão trabalhar nessa dinâmica. Eu já deixei aqui pra vocês 2 livros mara para falar de ânima e ânimos. Um é Parceiros Invisíveis, o outro é We, a chave, né? E We, em inglês, nós, a chave do, não, a chave não, acho que é a história do relacionamento romântico. Eu vou deixar aqui de novo nos stories para vocês lembrarem. E que a gente vai entendendo como é que essa dinâmica funciona. E a gente vai entendendo, inclusive, as diferenças. Então, quando tem alguma coisa que não é trabalhada na mulher, por exemplo, mas é trabalhada num homem ou numa amiga dela, ou, por exemplo, ou no homem, a mesma coisa, não é trabalhado nele, mas é trabalhado numa outra mulher,
ou num outro homem, diz a sabedoria que é legal virar discípulo, né? Você vira discípulo, você aprende um pouco, mas você vai fazer o que a gente chama de metabolismo. É igual que o vampiro faz, cara. O vampiro, quando ele quer sugar o sangue de um demônio, ele vai lá, suga o sangue. Quando ele tira o sangue do demônio, o sangue já tá no corpo dele, já é ele. Só que ele metaboliza. Então não é o sangue do outro, é o sangue do outro misturado com ele e dá um terceiro produto. É a mesma coisa que a gente vai fazer. Vira discípulo, aprende, porque alguma coisa na raiz dessa pessoa deixou ela botar aquela potência pra fora de uma maneira sem dedos ou sem preconceito, ou seja lá o que for. Você aprende por que isso é legal, junta dentro da tua e equilibra. É assim que a gente une opostos. Então, ânimo e ânimas são essas duas estruturas. Vão aparecer nos nossos sonhos sempre como sexo oposto, tá? Então fica uma dica aí pra você que lembra dos seus sonhos. Não lembro dos meus sonhos, é hábito, tá? Porque todo mundo produz de 4 a 5 sonhos por noite necessariamente. O que você faz? Você vai pegar os seus sonhos quando é ânima, quando é o sexo oposto, pega aquela pessoa, vai pegando as características. O que essa pessoa diz pra mim? O que ela simboliza pra mim? O que ela traz? Vai linkando com o enredo. Não é difícil interpretar sonho, gente, mas é o simbólico. Como simbólico? É igual você faz quando você vai ver filme de criança. Você tá lá vendo a história, né, sei lá, deixa eu pegar uma, porque eu já nem me lembro mais a história, do Patinho Feio. Realmente não aconteceu aquela história. E você entende na saga do Patinho Feio que existe uma mensagem por trás, a moral da história. Sonho é a mesma coisa, tem a moral da história. Ah, mas é muito louco porque aí muda a cena, mas tem o contexto. Sonhei que eu estou num shopping, que eu estou comprando roupa. Qual é o símbolo da roupa? Roupa é o símbolo da tua persona. Você, né, é simples. Olha para o mundo aqui. O que é roupa? Sai na rua quando você vê um policial, um bombeiro, um médico. Você vê exatamente o que eles são, porque a roupa representa o papel de uma pessoa no mundo. Representa a maneira que ela vai estar para o mundo. E você vai fazendo esses links. Apareceu homem ou apareceu mulher, apareceu seu ânimo ou sua ânima, vai pegar aquela pessoa e o que ela representa pra mim. Ah, Cristiane, é uma pessoa que eu desconheço, não sei quem é. Apareceu como um homem estranho, como uma mulher estranha, vai pegando as características, vai pegando outros personagens que aparecem. Ah, não apareceu ninguém conhecido, era eu com uma multidão que eu não sei quem é. Espera que o inconsciente manda outro, que ele é louco de fuder tua vida sem te avisar primeiro, que o inconsciente ele faz isso. Sonho que aparece em casal e toda a trama do sonho no casal, né? No sonho com o casal. Vamos lá. O sonho que aparece, primeiro que a gente sempre está presente no nosso sonho de alguma forma, porque o sonho representa a nossa estrutura do ego, né? Ou seja, o eu ali agindo naquelas situações. Quando apresenta o casal, o sonho vai estar dizendo ou de algum desequilíbrio do casal, ou de algum estado simbiótico que o casal vive. Sabe aqueles casais que um morre, depois dá um tempo o outro também morre? É porque existe uma ligação simbiótica, a individuação não foi feita. Então eles vivem uma vida na qual você fica separado de si mesmo, porque o outro é responsável e tem aquela outra parte que te falta. Parece a família doriana, né? O sonho encantado, mas não é. E a gente tem que entender isso, porque isso pode acontecer com a gente. Alguém perguntou aqui, gente. Vamos lá. Alguém perguntou aqui sobre... Pera aí, gente. Não vai me contando os sonhos de vocês. Ó, sonho com facada, com morte. Todo sonho que tem agressão, que tem morte, que tem... Fala pra gente de uma transformação, de uma necessidade de... né? Porque a ferida é a única coisa que permite com que a gente entre pra dentro, né? Se eu me ferir aqui, eu tô em contato com o meu corpo interior. Então a gente tem que ter a ferida, e no sonho a ferida pode estar representando isso. A necessidade de você perceber a tua ferida por conta da falta daquele outro conteúdo. E por aí vai. E outra coisa pra gente poder entender aqui, a questão do sexo no sonho quando aparece. Bicho, não fica pensando que sonhei que eu estava fazendo sexo, que eu sou a louca pervertida, que eu tava... Não. O símbolo do sexo é o mesmo símbolo da alimentação, tá? Quando você se alimenta, você se une àquele conteúdo, você se nutre, metaboliza e separa. É a mesma coisa na questão do sexual. Você se une, metaboliza e se separa. É a mesma coisa.
né? E tem a questão do símbolo, né? Do homem, né? Da ânima, no caso da mulher. E se for sexo com o mesmo sexo? É a mesma coisa, gente. Né? Por isso que a gente usa a ideia de comer. Vou comer fulana, né? O que você fez com fulana? Você fez a simbiose, o ritual, o símbolo da troca, tá? Peraí que vocês estão fazendo muitas perguntas, eu vou ficar louca aqui, peraí. Gente, não me console que eu tô saindo do tema, pelo amor de Deus. Eu vou fazer para vocês, lá no nosso canal Pura Magia, um curso só de sonhos, tá? Eu prometo que eu vou fazer como é que se interpreta sonho, porque em uma live eu não consigo falar, isso é papo pra gente estudar aí pra uma, sei lá, né, pra não sei, umas 10 aulas só de sonhos, porque pra interpretar um sonho no duro, gente, a gente tem que ter algum conhecimento de mitologia, de sonho, não nem precisa de mitologia, mas da linguagem simbólica, para você pegar o que é isso. E a gente tem que ter o sonhador interpretando o sonho. Então, por isso que eu não gosto de interpretar sonhos aqui, porque um simbolismo que vai cair para uma pessoa, em outra pessoa, num outro nível de consciência, pode simbolizar uma outra coisa. Então, a gente tem que ter o sonhador presente para poder estar explicando aqui. Vamos lá. Então, gente, pra gente fechar os conceitos, o que é a ânima, o que é o ânimos? A ânima ela vai trazer para o homem tudo aquilo que está indiferenciado nele, é aquilo que ele precisa, né, individualizar para resolver os conflitos e problemas que vão aparecer aqui. E a mulher é o ânimos, que vai fazer a mesma coisa, vai trazer os conteúdos do inconsciente que estão indiferenciados para ela, que ela precisa trabalhar e se integrar para poder resolver os seus problemas. Nós vamos projetar esses conteúdos em pessoas do mesmo sexo ou em pessoas do sexo oposto. Nos relacionamentos afetivos, a gente projeta direto ânima e ânimos, né? Mas e se for relacionamento homoafetivo? É a mesma coisa, gente. Não importa onde está um masculino e feminino. Às vezes você tem um relacionamento homoafetivo, um homem que tem um masculino muito trabalhado, de tão trabalhado chega a ser mulher. Como assim, Cristiane? Vamos pegar um círculo. Quando você tem o começo e o final do círculo. Quando você quer se afastar do começo, se afastar, porque você não gosta do começo, porque quer chegar no final, quando você chega no final, você chega no começo. Então aqueles homens muito duros, muito machistas, eles agem como uma mulherzinha nervosa. É a mesma coisa. Então assim, não importa em quem eles estão projetando no relacionamento afetivo, eles vão projetar a ânima deles. Por isso que muitos homens vão poder projetar, né, no masculino, a sua própria ânima. Como assim, Cristiane? Por conta disso, que um é o outro é um. Porque o começo é o fim é o começo. Então não importa onde você projetou, importa que você vai projetar. E ele vai aparecer nos seus sonhos como o seu contraparte. E ele vai falar pra gente também de energias que a gente tem que integrar. Um homem, quando tem uma energia integrada, quando ele tem o sentimento integrado junto com a cabeça, ele age, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pessoa que não conheço, não posso falar, mas aparentemente parece que tem. Vamos pegar o Bill Gates aqui. O Bill Gates, ele tem uma cabeça, né, maravilhosa. Ele tem a energia masculina dele extremamente bem trabalhada. Como é que a gente sabe que ele tem o feminino trabalhado? Porque ele abre mão do dinheiro. Porque hoje ele faz aquilo que o coração dele diz pra ele. Hoje ele cria privada na África para nego não morrer de diarreia porque não tem esgoto tratado. Então assim... Ele tem todo um processo, é bem casado, a esposa dele é companheira dele, trabalha com ele, tá no mesmo patamar que ele. E isso é um homem bem trabalhado. E os homens bem trabalhados têm uma capacidade imensa de tratar mulheres como verdadeiras rainhas. Porque eles já atendem a dentro de si ao sentimento, ao afeto, sabem lidar com isso. E uma mulher com ânimos bem trabalhado, ela sabe o que ela quer, ela tem autoridade moral, ela tem a mesma independência, ela entra em relacionamentos que sejam iguais, ela sabe o valor dela e ao mesmo tempo ela não tem aquele troço de ficar na competição, sentir melhor, ou de só uma coisa ou só a outra, ela tem um equilíbrio. Quando a gente... um ótimo exemplo, Obama também é. O Obama, não sei muito do Obama não. O Obama parece que sim, né? Mas ele tem ali, né, um balance ali dele. Não sei porque a gente aqui nos Estados Unidos a gente ouve outras coisas, né, gente? Então, aqui não entra aqui. Mas é isso. Eu vou deixar para vocês o livro que a Emma Jung, que é a esposa do Jung, também vou deixar aqui, fez sobre ânima e ânimo, que foi a tese de monografia dela, para ela poder compreender como é que isso acontece.
né? Lembrando só mais uma coisinha, tá, gente? Que vai diferenciar tudo isso e vai linkar com o que eu falei no começo da nossa live, daquela coisa que eu falei, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, o homem ele tem muito foco, né? Isso vai diferenciar um monte de coisas da nossa sociedade, como por exemplo, né, o seguro de carro. Por que seguro de carro é mais caro para o homem do que para a mulher? Porque como o homem ele tem muita nitidez, muito foco, ele vai perder a sua visão periférica, por isso que não faz muitas coisas ao mesmo tempo. Quando o homem bate, porque você vai sempre focar naquilo que você não tem. Como ele já tem essa noção do espaço, ele tá focado nas laterais. Então o homem realmente não dá aquela raladinha na porta que a gente dá. Mas em compensação, quando bate o carro, empena a coluna do carro, é PT, né? A mulher é o contrário. A mulher, como a gente tem noção periférica, a gente não tem a noção muito espacial, muito da distância. É natural da prerrogativa feminina. A gente fica muito atenta. Então a gente dá uma raladinha na lateral. Mas a raladinha não dá perda total. Por isso que o nosso seguro é mais barato. E isso a gente aparece no marketing, quando você vai comprar coisa no mercado, nas propagandas de televisão, aparece em tudo quanto é lugar. Essas diferenças de ânima e ânimos, que é muito legal da gente estar sempre, né, trabalhando isso. E isso vai explicar também uma outra coisa. Por que no sonho das mulheres, quando o ânimos aparece, ele aparece em bando? É um bando de homem, é um bando de policial, é um bando de ladrão, é sempre o pai, o filho e não sei quem. E no homem, ao contrário, sempre é uma mulher. Podem aparecer mais? Até podem, mas eles projetam em uma mulher. Quer ver uma outra diferença que acontece por conta de ânima e ânimos? Se você perguntasse para um homem como é que é a sua mulher ideal, ele vai dizer coisa física, ele vai no físico, porque o Eros é primitivo. Então ele vai loura, alta, morena, asiática, baixinha, gordinha, ele vai pum. A mulher não, você pergunta pra mulher assim, como é que é o teu homem ideal? Como o nosso é o logos, que é o do pensamento, a mulher responde assim, companheiro, amigo, inteligente, coisas que você não tem como ver aqui no real. Então tudo isso já fala pra gente sobre essas diferenças entre homem e entre mulher, entre ânimo e ânimas, e que vão estar todas elas trabalhadas na questão, né, dos relacionamentos. E também a gente vai ver isso muito acontecendo na religião, né? Nas religiões, onde a gente costumava projetar o ânimo, projetar a ânima, a gente vai vendo como que isso vai acontecendo, né? Como que você tem, por exemplo, na arte a gente vê os homens têm uma musa inspiradora, né? É a mulher. Então a ânima sempre está trazendo aquele conteúdo indiferenciado e o ânimos trazendo conteúdo indiferenciado para as mulheres. Eu vou deixar aqui os livros, gente, vou encerrar nossa live aqui. Deixa aqui nessa live mesmo os comentários que vocês quiserem, os temas que vocês querem para nossa próxima live. A nossa próxima live, na verdade, né? A próxima live de temas. A nossa próxima live eu vou entrar com vocês, para quem está acompanhando pelo tarô, pela mitologia, a gente vai entrar no arquétipo, se eu não me engano, espera aí, gente, que eu tô voltando aqui. A gente vai entrar aqui no naipe de espadas. Eu vou falar pra vocês toda a mitologia de espada, como é que funciona o nosso intelecto, como é que é o nascer, o crescer de uma ideia, como é que as ideias operam na nossa cabeça, como é que é o começo, meio e fim de todo projeto que nasce na tua cabeça, como é que a gente trabalha o raciocínio. Alguém fez uma pergunta pra mim, faz uma live falando de amor próprio. Vou falar porque amor próprio, gente, é muito diferente, né, daquelas pessoas que duelam no amor próprio, né? Aquelas pessoas que têm não, porque eu me amo, então eu não aceito isso. Toma muito cuidado. Quando você fala que você não aceita isso, vê se você não tá projetando, amigo. Porque se você não tá projetando, tu pode não aceitar o que você quiser. Projetou, amor, tu vai trocar só o sujo pelo mal lavado, tá? E uma hora vai ter que engolir, porque o inconsciente não deixa a gente ficar inconsciente de conteúdos que a gente tem que se expressar. Então é isso, meus amores. Beijo pra vocês. Até a semana que vem. Desculpa pela ausência aqui durante um tempo, é que eu tive um mês muito corrido o mês passado, mas a gente tá voltando aqui com as nossas lives. Vamos falar sobre energia sexual. Deixa aqui, não aqui, né, gente? Deixa aqui nos comentários da live os temas que vocês querem, que a gente vai se organizando. E é isso aí, meus amores. Até quarta que vem.